Flamengo, Palmeiras e Boca Juniors querem a contratação de Dybala. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem é favorito para ficar com o atacante argentino da Roma. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. Haverá demissões em massa após a mudança na presidência. Te falo também do Palmeiras, que se acertou com o Nino, mas precisa de um acordo com o Zenit para poder contratar o zagueiro. Para completar a decisão polêmica no Flamengo. Multa, mais uma, em um jogador do Corinthians. Últimas do mercado, volante do Cruzeiro de saída. O Galo topando gastar fortuna por um volante uruguaio. Danilo do Botafogo na mira do Zenit. Quartas de final da Copa São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A voz não anda das melhores, acho que foi por conta do jogo entre Portuguesa e Velo Clube. Lusa venceu por 2-0 nesse sábado e parece que eu gritei um pouquinho a mais da conta. Bom, bora de notícias. Antes, só brincar com o palpitão do Nicola. Sugestão que eu dou para esse domingo vai na vitória do São Bernardo contra o Noroeste, vitória do Bragantino contra o Botafogo de Ribeirão, os dois jogos no Campeonato Paulista, e a odd ficou bem legal, 2,58. Para você pegar esse bilhete prontinho, sem ter que procurar absolutamente nada, só clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a CBF vai adiar a estreia do impedimento semiautomático. Sabe aquele impedimento que é utilizado, por exemplo, no futebol europeu e que na teoria estrearia com o início do Brasileiro? Não vai acontecer. CBF alegou que houve dificuldade logística para a compra dos equipamentos, além da adaptação aos 20 estádios que receberão jogos da Série A. Já Neymar festejou o título mundial do Brasil na Kings League e projetou a Copa do Mundo de Futebol, que a gente tanto gosta e que acontece na metade do ano. O Neymar disse o seguinte, abre aspas, começamos com o pé direito e agora vamos para o título de junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. Você acredita na possibilidade de o Brasil se sagrar campeão mundial no futebol na metade do ano? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero te contar que as quartas de final já tem seus 8 times definidos. Torneio que começou com 128 equipes, restaram apenas entre os grandes o Grêmio, o Cruzeiro, o São Paulo, o Botafogo e o Palmeiras. As quartas de final têm início nesse domingo com Grêmio e Ceará, Cruzeiro e Guanabara. Na segunda-feira, a competição tem mais 2 jogos, Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo, quando conheceremos os 4 semifinalistas da edição mais importante do futebol de base do Brasil. Quero falar que Danilo, volante do Botafogo, interessa ao Zenit. Nos últimos dias, representantes do clube russo procuraram o staff do jogador para demonstrar a intenção de pagar entre 20 e 25 milhões de euros para contratar o Danilo. Vale a lembrança de que o Danilo havia sido o investimento mais alto da história do Botafogo, contratado no ano passado do Nottingham Forest. O que eu posso contar com exclusividade é que o Danilo não tem a intenção de se mudar para a Rússia. Ele prefere voltar para uma equipe de ponta ou uma competição importante do velho continente. Aí você vai falar, mas a Rússia está na Europa. Sim, mas entre outras coisas está impedida, seus clubes estão impedidos de disputar a Liga dos Campeões e demais competições europeias, tudo por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Dessa maneira, o Danilo vai dar preferência a perseguir ou permanecer no Botafogo enquanto não surgem propostas de Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, Portugal, entre outras. Quero registrar que o Danilo foi sondado por uma equipe inglesa, mas não houve grandes avanços. Se essa proposta razoavelmente boa chegar, a tendência é que o Botafogo faça negócio. O Botafogo tem feito uma grande liquidação em seu elenco, tudo por conta das dificuldades financeiras pelas quais passa John Textor, o dono da SAF alvinegra. Já o Atlético Mineiro promete abrir os cofres e gastar uma fortuna para conseguir a contratação de Lucas Torreira, volante uruguaio de 29 anos de idade que pertence ao Galatasaray. A operação não está concretizada ainda, apesar da vontade do Torreira em atuar pelo Atlético. Ele quer ficar mais perto da família que mora no Uruguai. O Atlético já se dispôs a pagar 13 milhões de euros
ou 70 milhões de reais por um volante de 29 anos de idade. É bem verdade que o Torreira é jogador de seleção, com passagens por Arsenal, Atlético de Madrid, Sampdoria, Fiorentina, entre outras. Além dessa enorme quantidade de dinheiro para aquisição dos direitos econômicos, o Galo também topa pagar algo na casa dos 6 milhões de euros por temporada de salário. A gente está falando de vencimentos na casa dos 2 milhões e 900 mil reais por mês, que fariam do Torreira um dos jogadores mais bem pagos do futebol nacional. Torreira ganharia mais do que o Hulk, que ganha pouco mais de 2 milhões e 200 mil reais mensais. Para completar, registrar que o Atlético já fechou as contratações de Renan Lodge, Minda, Maicon, Preciado e tem estágio avançado para fechar também com Vitor Hugo, jogador que pertencia ao Flamengo e estava emprestado ao Santos. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que decidiu vender o volante Wallace, comprado por 40 milhões de reais da Udinese, onde vivia grande fase no futebol italiano. Ele tem vínculo até 2027, mas não conseguiu engrenar nem vingar com a camisa do Cruzeiro. Eu até imaginei que a chegada do Tite à Raposa faria com que o Wallace se tornasse uma peça mais importante. Mas a verdade é que o Wallace nem jogou com o Tite. Imagino que seja uma decisão da diretoria, que pretende recuperar parte do investimento. Pois bem, na vitória por 5-0 contra o Uberlândia nesse sábado, o Wallace não foi nem sequer relacionado para o banco de reservas. E depois da partida, o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, veio a público para dizer o seguinte, abre aspas, a gente tem tido uma série de consultas de clubes brasileiros e de fora do país, e estamos analisando. Por esse motivo, ele não foi relacionado. Um dos interessados no Wallace era o Grêmio, mas o tricolor gaúcho entendeu que o salário do Wallace é um grande impeditivo. O Wallace ganha na casa de 1 milhão e 200 mil reais por mês. Até por isso o Grêmio avançou para fechar a contratação de Guido Rodrigues, volante que pertence ao West Ham, foi campeão mundial com a seleção argentina na última Copa do Mundo. O que você pensa sobre a contratação do Wallace no Cruzeiro? Você o liberaria em quais condições? Por quais cifras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Quero falar agora sobre uma decisão polêmica tomada pelo Flamengo. Rubro-negro vai correr enorme risco de ficar de fora da fase de mata-mata do Campeonato Carioca e eventualmente até se arriscar com o rebaixamento. Sabe por quê? Porque José Boto, Bap e Felipe Luiz decidiram que seu time principal não jogará as 2 rodadas que restam do Campeonato Carioca. Para piorar, a fase do Flamengo, jogando com o Sub-20 no estadual, é bem ruim. 1 ponto em 9 disputados. Nesse sábado, derrota por 3-0 pro Volta Redonda. O Flamengo é o 5º de um grupo com 6 times. E para completar, os 2 próximos jogos são clássicos. Ele pega o Vasco na quarta-feira e o Fluminense no domingo. Muita gente imaginava que o Flamengo já teria a utilização de vários dos seus titulares nesses 2 confrontos para que o Flamengo somasse pontos e ficasse pelo menos entre os 4 do seu grupo que passam a próxima fase. Com a confirmação de que o Sub-20 é quem vai disputar esses 2 clássicos, é natural que o Flamengo perca para Vasco e Fluminense, não se classifique para a próxima fase, ou seja, perca a chance de disputar o título e eventualmente ainda corra risco de rebaixamento. É importante registrar que o Flamengo até aqui empatou com a Lusa na estreia e perdeu para o Bangu e para o Volta Redonda. A ideia de Felipe Luiz e companhia é que os titulares sejam utilizados em parte do jogo contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, jogo marcado para 28 de janeiro. A ideia é colocar uma parte do time titular no início da partida e outra parte no decorrer do jogo. Você pode fazer 5 substituições, para que o Flamengo tenha uma condição física melhor dos seus atletas para a decisão da Supercopa do Brasil, confronto contra o Corinthians marcado para 1º de fevereiro, é o primeiro título a ser disputado. E você concorda, discorda? O Flamengo tem que de fato lidar com o Campeonato Carioca como uma competição de preparação? Use o espaço para comentário e já registre sua opinião, beleza? Com o novo presidente, dá para imaginar demissões em massa no São Paulo? Essa é a pergunta que quase todo torcedor tricolor tem se feito desde a última sexta-feira, quando Júlio Casares foi afastado com a abertura de um processo de impeachment e Harry Macis, que era então seu vice, embora havia se tornado opositor, assumiu a presidência de forma interina.
Nessa mesma sexta-feira, o Maciç deu seu primeiro discurso como presidente, assegurando que quer pagar salários em dia, quer voltar a fazer o São Paulo honrar a camisa e a bandeira, brigando por títulos. Pois bem, durante o fim de semana, especialmente no sábado, ele conversou com uma série de lideranças e funcionários do São Paulo e deu a impressão de que fará poucas mexidas nesse primeiro momento. Tudo para evitar ainda mais turbulência no clube. Uma das poucas novidades que a gente deve assistir nos próximos dias é a indicação do Maciç de um conselheiro, alguém próximo a ele, que fará ou se tornará o diretor de futebol, para atuar ao lado do Rui Costa, aquele cargo estatutário sem qualquer compensação financeira que foi ocupado durante a maior parte da gestão do Júlio Casares por Carlos Belmonte. Esse nome ainda está sendo guardado a sete chaves, mas a tendência é que a gente tenha uma nova figura no departamento de futebol. Ainda assim, Rui Costa segue como executivo de futebol e poucas mudanças serão feitas nos departamentos que acompanham o presidente, mesmo com a saída de Júlio Casares. O pessoal da oposição esperava uma mexida, reformulação grande logo de cara. O Maciç pretende ser um pouco mais conservador nesse primeiro momento, até para não gerar ainda mais ruído num time do São Paulo que encontra dificuldades dentro e fora de campo com dívidas astronômicas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, prometo voltar para deixar você super bem informado, beleza? Hora de falar sobre José Martínez. Corinthians decidiu que vai multar de novo o volante venezuelano. Isso porque a reapresentação do elenco depois do período de férias já aconteceu há 2 semanas e o Martínez ainda não está entre os atletas. A justificativa para mais uma ausência se dá de novo por questões burocráticas. Vale a lembrança de que em outubro do ano passado, depois de serviço à seleção, ele demorou um tempão para se reapresentar. A justificativa na época é de que havia um problema com o passaporte do filho e eles precisavam esperar que o filho tivesse esse problema resolvido para voltar ao Brasil. Quando ele chegou aqui, foi multado em parte dos seus salários. O Corinthians já decidiu que vai multar o Martínez de novo por não aceitar a nova desculpa do volante. Martínez informa que havia ido passar férias na Venezuela e, em meio a isso, estava resolvendo um problema de renovação do seu passaporte. Até que, todo mundo sabe, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado por forças americanas. Segundo Martínez, a partir daí uma série de serviços públicos deixaram de funcionar ou passaram a funcionar de maneira parcial. Isso seria a justificativa para que o Martínez não conseguisse voltar ao Brasil. A expectativa é de que ele esteja aqui apenas na semana que vem. Pois já saibam que o Corinthians vai multar o Martínez de forma severa, até para mostrar para o restante do elenco que comportamentos como esse não serão aceitos por alguém que é reincidente. Chegaram a especular o Martínez no São Paulo, essa possibilidade está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer contratar um volante com tal histórico. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que a série de negócios entre Corinthians e Fortaleza aos pouquinhos vai sendo descoberta. O Corinthians vai pagar R$1.800.000 pelo empréstimo de Matheus Pereira até o fim dessa temporada, além de assumir 100% dos salários do atleta. O volante Rian foi emprestado ao Fortaleza e o Corinthians vai ficar responsável por 100% dos salários do atleta, além de não cobrar nada pelo empréstimo. Um gasto de mais ou menos R$1.200.000. Também ficou combinado entre as partes que João Ricardo, goleiro de 37 anos de idade, cujo salário ficou alto para o Fortaleza na Série B, será emprestado de forma gratuita para o Timão, com 100% dos pagamentos pagos, feitos pelo presidente Osmar Stabile. E o Palmeiras se acertou com o Nino. O zagueiro do Zenit topou salário, tempo de contrato e luvas da proposta feita pelo Palmeiras. Mas calma, o acordo ainda não está fechado, tudo porque o Zenit ainda precisa ser convencido de que é hora de negociar o Nino. Importante registrar que quando o Zenit o compra do Fluminense, o gasto foi de apenas R$27 milhões. Ainda assim, agora o Zenit pede para vendê-lo R$62 milhões. É mais do que o dobro em relação ao que foi investido. A primeira proposta do Palmeiras foi de R$43 milhões. A tendência é que o acordo, se fechado, aconteça entre os 62 milhões pedidos pelo Zenit e os 43 milhões oferecidos pelo Palmeiras. O Verdão ainda topa aceitar um perdão de algo, não dá para chamar de dívida, mas de um valor de R$20 milhões. Só para lembrar que o John está sendo comprado pelo Zenit
numa operação de 124 milhões de reais. Como o Palmeiras é dono de 20% dos direitos econômicos, o Verdão vai ficar com algo na casa dos 20 milhões de reais e Leila Pereira topa que o Zenit não precise pagar esse valor para que entre nessa composição da negociação do Nino. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras. O quanto vale para comprar o Nino? Qual o valor que você gastaria? Já use espaço para comentário e registre a sua opinião. Fechado? Ídolo do torcedor da Roma, Dybala pode estar vivendo seus últimos dias na capital italiana. O jogador é pretendido pelo Flamengo há bastante tempo, pelo Palmeiras e pelo Boca Juniors. Seu contrato com a Roma se encerra em 30 de junho. E ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos a partir de 1º de julho. Contei para vocês no ano passado que o Flamengo é um dos interessados. Alexandre e Danilo fizeram um enorme filme do atleta para a diretoria e comissão técnica. Eles jogaram juntos durante bastante tempo na Juventus da Itália. O Dybala gosta da ideia de morar no Brasil e em especial no Rio de Janeiro. Surgiu nas últimas horas a informação de que o Palmeiras é outro interessado, mas nesse momento o favorito para contratar o Dybala é o Boca Juniors, que tem todo um aspecto psicológico por trás. Por exemplo, no Boca ele teria a chance de jogar com Leandro Paredes, volante e seu parceiraço. Um dos melhores amigos do Dybala no futebol é justamente o Paredes. Riquelme também já fez todo um processo de convencimento ao Dybala. A ideia do Boca Juniors era contar com o jogador já nessa janela de transferências. A pedida da Roma para liberá-lo com antecedência giraria na casa dos 3 milhões de euros. Dybala que está fora da Argentina há 14 temporadas, sempre jogando no futebol europeu. Temporada atual de 19 partidas, com 2 gols e 2 assistências. Dybala está longe de ser, nesse momento, o protagonista de outros tempos, apesar de ter apenas 32 anos de idade. Você gostaria do Dybala jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar nosso vídeo. Assim que surgir mais notícia, conto para vocês. Tchau, tchau!